Olá! Aleluia! Que bênção estar aqui de volta com você. Glória a Deus pela sua vida. Que você seja tremendamente abençoado. Que o seu dia esteja sendo maravilhoso. E que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre você, esteja em você, esteja dentro de você, preenchendo, te dando paz, te dando tranquilidade, te dando alegria, mesmo passando por dificuldades, passando por tribulações. Que a paz de Jesus esteja sobre você, em você, na sua vida o tempo inteiro. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É interessante quando a gente escuta uma coisa e aquilo parece que dá um start, um estalo na sua cabeça, e você começa a meditar em muitas coisas que passam na sua vida e que a gente não presta atenção, que a gente não. Sabe, o nosso dia a dia, a nossa correria, não deixa que a gente preste atenção em algumas coisas. Hoje eu estava ouvindo uma palavra rápida, dessas que você recebe um vídeo, uma palavra rápida. E nessa palavra o pastor falava o seguinte: tudo que Jesus teve na sua vida foi emprestado. Enquanto Jesus andou por essa terra, tudo que ele teve foi emprestado. Nós não sabemos, enquanto Jesus morava com os pais, José, Maria, nós não sabemos se a casa que ele morava era dos pais, mas mesmo assim não era dele, era dos pais. Tudo aquilo que Jesus teve aqui na terra foi emprestado. Jesus não teve nada. A palavra de Deus, ela nos diz, Jesus ele falava assim, os lobos têm os seus covis, têm as suas tocas, as raposas têm aonde dormir, aonde recostar, mas o Filho do Homem não tem aonde recostar a sua cabeça. Jesus, aonde ele passava, onde ele morava, onde ele ficava, pernoitava, era sempre na casa dos outros. E geralmente, ele ficava na casa de Pedro, que era uma casa emprestada. Quando Jesus ia para a casa de Lázaro, emprestada. Ou seja, o dinheiro que Jesus usava era doado pelas mulheres que a palavra de Deus diz que sustentavam o ministério de Jesus. Tudo era emprestado. Sabe, às vezes nós estamos reclamando que nós não temos. Ah, eu não tenho minha casa própria. Ah, eu não tenho o carro que eu queria, ou não tenho carro. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Jesus também não teve. E o mais interessante disso é que nada faltava para Jesus. Nada. Nada. Até o dinheiro para pagar o imposto, ele manda Pedro pescar um peixe, tirar uma moeda da boca do peixe e pagar o imposto por ele e por Pedro. Sabe, a gente olha para essas coisas e a gente não vê o tanto que nós somos ingratos, o tanto que nós não paramos para agradecer. Às vezes você tem até sua casa própria. Às vezes você mora de aluguel numa casa boa. Ou talvez numa casa não tão boa, mas você tem um teto sobre a sua cabeça. Às vezes você tem um trabalho chato, mas você tem um emprego.
Quantas pessoas não têm? Às vezes você anda de ônibus. Quantas pessoas não têm dinheiro para pagar a passagem de um ônibus? A gente precisa aprender a agradecer mais, a reclamar menos. A gente precisa aprender a buscar mais a face de Deus e não somente aquilo que Ele pode nos dar. Chegar na presença de Deus em nossas orações para agradecer, para conversar, para trocar uma ideia com Deus, ao invés de chegar sempre diante de Deus com uma lista de pedidos nas mãos. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Olha só que interessante. Eu estava lendo um texto aqui, depois que eu meditei sobre isso e isso ficou martelando na minha cabeça, eu procurei um texto que fala exatamente sobre isso. E o texto ele diz assim: Jesus Cristo é o Rei e Senhor do universo. A palavra de Deus é bem clara, a palavra de Deus diz que no início era o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus foi o construtor do universo pela palavra. Deus pronunciou a palavra e a palavra produziu aquilo que Deus queria que fosse produzido. Jesus era o Rei, é o Rei e é o Senhor do universo. Ele tem todas as coisas. Tudo é dele. Toda a herança do Pai é dele. Mas olha só, Jesus nasceu em uma manjedoura emprestada. Quando Maria e José chegam a Belém, que José foi a Belém responder um recenseamento, quando Maria e José chegam a Belém, não tem mais lugar nos hotéis. Estão todos ocupados. As casas de pernoite, as casas que as pessoas se hospedavam, não tinham mais vagas. Porque a cidade estava cheia de gente por causa do recenseamento. E aí, um dono de um desses hotéis, dessas casas, empresta para José e para Maria uma estrebaria. Sabe o que é uma estrebaria? É um curral, é um estábulo, é um barracão aonde guardam-se os animais. E ali, naquele lugar, Jesus nasce, é embrulhado em panos e é deitado numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? Manjar, comer. É um lugar onde os animais comem. É um lugar onde se coloca ali a ração dos animais para eles comerem. E Jesus foi colocado ali. Era emprestado. Era emprestado. Talvez você tenha nascido num hospital, numa maternidade, aonde tinha lá um bercinho para você ser recolhido. Quando você chegou em casa, talvez tinha lá um berço, ou a cama do seu pai, da sua mãe. Jesus tinha só um colchão de feno, palha, numa manjedoura. E a gente ainda reclama da onde a gente mora. A gente ainda reclama da cama que a gente dorme. A gente ainda reclama de que aonde a gente dorme não é bom, não é gostoso, não é confortável. No livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: E Maria deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos, o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Jesus viajou em barcos emprestados. Olha só que interessante, Lucas 5, versículos 3 a 5 fala assim: Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então Jesus se sentou no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. E continuando o texto, se você continuar lendo o livro de Lucas no capítulo 5, versículos 3 a 5 e seguintes, você vai ver que Pedro teve uma pesca maravilhosa. Não era de noite, não era hora de pescar, eles estavam cansados, mas Jesus mandou que eles pescassem. E eles tiveram uma pesca maravilhosa. E o que a gente aprende aqui? Além de Jesus estar num barco emprestado, além de Jesus estar usufruindo de uma coisa que não era dele, que era emprestado a ele, ele faz o pagamento desse empréstimo, dando ao dono do barco, que é Pedro, uma pesca maravilhosa. A gente tira aqui desse texto que Jesus, ele não fica devendo nada a ninguém. Tudo aquilo que você fizer para Deus, tudo aquilo que você fizer para Jesus, você vai receber 100 vezes mais ainda em vida. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Todo aquele que deixou pai, mãe, irmão, família, casa, emprego, por causa da obra de Deus, receberá 100 vezes mais ainda nesta vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas Jesus não tinha o barco, era emprestado. E nós reclamamos quando a gente está andando de ônibus. Nós reclamamos quando muitas vezes nós temos que pegar um Uber, um táxi, para chegar mais rápido ou para sair da chuva, sei lá. Muitas vezes nós reclamamos que o nosso carro é velho demais e está precisando ser trocado. Jesus tinha barcos emprestados, Jesus andava a pé, quilômetros e quilômetros para pregar o evangelho e fazer a obra e estabelecer o reino de Deus. E ele não reclamava, nunca reclamou. Então, a gente já viu que Jesus nasceu numa manjedoura emprestada, Jesus viajou em barcos emprestados, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jegue emprestado. Até o jegue, o jumentinho, que ele usou para entrar em Jerusalém era emprestado. Olha só o que diz em Mateus, no capítulo 21, versículos de 1 a 7. Fala assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Era emprestado o jumento que Jesus entrou em Jerusalém, também não era dele.
Jesus não tinha nada. Enquanto Jesus andou aqui nessa terra, Jesus não teve bens. Jesus não teve nada material. Tudo era emprestado. E o mais interessante disso tudo é que Jesus sempre retribuía os empréstimos, curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios, alimentando a multidão na multiplicação dos pães e peixes. Ele sempre retribuía tudo aquilo que lhe era emprestado. Ele celebrou a última ceia num salão emprestado. Olha só, a última ceia, aquilo que é o símbolo para nós na igreja hoje, o símbolo da memória, da lembrança daquilo que Jesus fez por nós. A nossa ceia, a Páscoa, a ceia do Senhor, ela foi celebrada a primeira vez por Jesus em um lugar emprestado. Olha só, no livro de Lucas, no capítulo 22, versículos de 7 a 13, diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E então prepararam a Páscoa. Mais uma casa, mais um local, aonde Jesus pegou emprestado para celebrar a ceia com os discípulos. E é interessante você ver que Jesus ele mandava as pessoas fazer as coisas e acontecia exatamente como ele tinha dito. Ele mandou buscar a jumenta e o jumentinho e eles estavam lá, amarrados, aonde Jesus disse que estaria. Ele pede para os discípulos irem atrás do cara com a água, entra numa casa e lá tem um salão pronto para preparar a Páscoa. Já mobiliado, limpinho, tudo certinho. Além dele receber as coisas emprestado, as pessoas parece que deixavam as coisas prontas, naquele desejo, talvez, de Jesus. Não, Jesus vai passar aqui. Jesus pode passar por aqui. Jesus pode entrar aqui. Porque Jesus entrava em várias casas, como a gente viu o exemplo de Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Jesus fala para ele: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou almoçar, jantar na sua casa. Então Jesus podia passar na casa de qualquer pessoa, entrar e pernoitar e estar ali com ele. Então parece, a impressão que dá é que as pessoas deixavam as coisas mais ou menos arrumadas naquela expectativa de Jesus passar por lá. Jesus, ele morreu crucificado numa cruz emprestada. Aí você vai falar: não, a cruz era dele, ele foi condenado. Não, meu amigo. Não, minha amiga, você está redondamente enganado. A cruz era minha. A cruz era sua. A cruz era para nós. Não era para Jesus, não. Nós emprestamos a nossa cruz para Jesus. Sabe por quê?
porque o Pai viu que nós não daríamos conta de pagar o preço pelos nossos pecados, a gente não ia aguentar. Então Deus manda o seu único filho para morrer por nós, para tomar o nosso lugar, para pegar emprestado a vergonha da cruz que nós íamos passar. E nós emprestamos essa vergonha para Jesus. Mas ela era nossa, sempre foi nossa. E nós reclamamos. Reclamamos que alguém vira a cara para nós, reclamamos que alguém não nos dá bom dia, não fala com a gente. Se a gente vai na igreja, o pastor não fala com a gente quer sair da igreja. Se a gente vai num culto e o irmão não conversa com a gente fica com raiva. Mas Jesus suportou tudo. Suportou a vergonha da cruz, suportou a crucificação na nossa cruz emprestada. Nós emprestamos para ele. E ele morreu naquela cruz. Olha só o que diz em Romanos 5, versículos de 8 a 12, fala assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas eu quero dar uma ênfase a esse versículo. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus tomou o nosso lugar, pegou a nossa cruz emprestada e morreu nela. Você já pensou nisso? Você já parou um momento para agradecer? Ah, mas eu não acredito que Jesus fez isso. Independente do que você acredite, meu amado, independente do que você acredita, minha amada, isso não invalida o que Jesus fez. Bote isso na sua cabeça. Quem é você? Quem é você? Independente do que você acredita ou não, não invalida o que Jesus fez. Jesus foi sepultado depois da sua morte na nossa cruz. Jesus também foi sepultado em um túmulo emprestado. Nem o túmulo da sua morte era dele. Também foi emprestado. Olha só o que diz em João, capítulo 19, versículos 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloé, emprestado. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. E aí Jesus termina a sua vida aqui na terra em um sepulcro emprestado. O que você tem na sua vida? Você já parou para olhar aquilo que você... Não aquilo que te falta.
Não aquilo que você gostaria de ter, mas aquilo que você tem. Você é satisfeito com as coisas que você tem? Você agradece a Deus pelas coisas que você tem e que Deus já te deu, porque tudo vem de Deus e tudo é de Deus? Que essa palavra venha nos trazer uma meditação hoje. Que essa palavra venha nos dar o entendimento de que nós precisamos ser mais gratos. Principalmente para que a gente possa continuar recebendo as bênçãos que Deus tem para nos dar. Nós precisamos ser mais gratos, nós precisamos distribuir as bênçãos, o pouco que nós temos, entre aspas, o pouco distribuir entre as pessoas que nos rodeiam. Jesus nada teve aqui na terra. Jesus nada desejou dessa terra. Você deseja coisas desse mundo? O seu coração está ligado a coisas desse mundo? Que essa palavra venha nos trazer uma meditação sobre essas coisas. Sobre aquilo que nós temos, o tanto que nós somos gratos, o tanto que nós agradecemos a Jesus pela vida que nós temos, pelos bens que nós temos, pelas bênçãos de receber comida, teto para dormir, um trabalho para trabalhar, por mais que seja chato, porque o seu trabalho chato é o sonho de um desempregado. Você sabia disso? O seu trabalho chato é o sonho de alguém que está desempregado. A sua casa pequena é o sonho de um sem-teto. O seu pouco dinheiro é o sonho dos devedores. O seu filho travesso, que te dá problema, é o sonho de alguém que é estéril e não pode ter filhos. Sempre seja grato pelo que você tem, porque existem pessoas que dariam tudo para ter o que você tem. Pense nisso. Por mais que você esteja passando por problemas, por mais que você esteja passando por dificuldades, pelo deserto, existem pessoas que dariam tudo para ter o que você tem. Uma família, uma esposa, filhos, um esposo. Pense nisso. Pense nisso e agradeça a Deus. Em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, nos ajude. Assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados são bons, têm um bom conteúdo e merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie nas suas redes sociais, mande para os seus contatos de WhatsApp, de Telegram, todos os seus contatos, as pessoas que você considera. Permita que essas pessoas também ouçam essa palavra de Deus e se edifiquem com ela. Meditem, raciocinem sobre isso que nós estamos falando. Permita que o Espírito Santo trabalhe na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, por onde quer que você ande, aonde quer que você vá. Que você seja uma bênção, que você compartilhe com as pessoas aquilo que você tem, que você agradeça junto com todo mundo aquilo que você possui, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.